Olá, feras! Tudo bem? Agora vamos trabalhar com vocês o tema filosofia medieval, um tema bastante abordado, não só nas provas da UPE, mas também nas provas do Enem. Então a aula hoje vai contar com a participação especial de um grupo bem conhecido, tá? Uma música que fez grande sucesso, aliás, faz ainda grande sucesso, tá? Uma das mais visualizadas no YouTube e claro, vamos aí trazer para vocês a relação entre essa música e o pensamento filosófico na Idade Média. Preparado para essa viagem, para essa experiência filosófica? Então vamos lá! O tema de hoje, filosofia medieval. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Vamos lá, meus feras! Quando eu falo em filosofia medieval, primeiro trazer o contexto. A Idade Média ocidental vai do século V até o século XV. E por que dei ênfase à Idade Média ocidental? Porque com a queda do Império Romano do Ocidente, 476, essa data, 476, simboliza o início da Idade Média. Obviamente que em sala de aula eu sempre dou ênfase para que o fera possa distinguir como é que fica a Idade Média Ocidental e como é que fica a Idade Média Oriental. No Oriente, por exemplo, nós temos o Império Árabe, o Império Bizâncio, que é uma das capitais do Império Romano. O Império Romano do Oriente permanece até o século XV. Todo esse contexto que eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje é a Idade Média Ocidental, quando você tem na economia a prática ou prevalecendo o chamado feudalismo, tá? Que é aquela economia autossuficiente. Você tem a chamada economia de subsistência. Politicamente nós temos a descentralização do poder e uma sociedade que tem forte presença da Igreja Católica. Tá? Essa igreja que vai ditar normas de controle social, ela é tida como a grande senhora feudal. Pois é nesse contexto político, econômico, social, onde você tem a marca do teocentrismo, que foi uma crítica bastante trabalhada pelos renascentistas, criticando severamente esse período que teve aí a Igreja Católica controlando, como eu falei, a vida social, a vida política. É justamente nesse cenário que se desenvolve o pensamento filosófico. Para muitos, a Idade Média é considerada a Idade da Fé. Então, professor, há como trabalhar a filosofia numa idade chamada Idade da Fé? Porque a filosofia usa a razão e a Igreja Católica, que representa o cristianismo na Idade Média, vai usar a fé. Pois é, esse é o grande desafio dos intelectuais dessa fase. Como conciliar razão e fé com o objetivo explicar Deus, tá? A filosofia medieval trabalhamos em dois momentos. O primeiro momento, a chamada Alta Idade Média, que vai do século V até mais ou menos o século XI. O destaque fica para a patrística ou a escola dos padres. Há outros intelectuais, no entanto eu vou destacar nesse vídeo Santo Agostinho. Santo Agostinho, portanto, pertence à patrística da Alta Idade Média e Santo Agostinho vem resgatar o pensamento do filósofo grego Platão. Então Platão vai inspirar Santo Agostinho, aquela famosa obra de Platão, A República, quando ele vai trabalhar com a teoria das ideias. Existe um mundo material, o qual estamos vivendo, e um mundo imaterial, que ele chamou Mundo das Ideias. E isso vai influenciar Santo Agostinho porque vai escrever um livro chamado A Cidade dos Homens, quando ele vai fazer essa distinção. A cidade dos homens, a cidade do mundo material, do pecado, onde você tem um homem sendo considerado falível, e a cidade de Deus, que seria esse mundo ideal, esse mundo perfeito, o paraíso, o céu. Além de ser influenciado por Platão, Santo Agostinho também foi influenciado pelo chamado maniqueísmo, tá? Além do maniqueísmo, o ceticismo. Então o pensamento de Santo Agostinho é fundamentado, o alicerce maior é Platão, no entanto há outras referências, tá? A obra que também a gente pode destacar nessa aula é Confissões, onde ele vai declarar toda a vivência que ele teve, uma vivência desregrada,
Santo Agostinho é auto-intitulado como escravo do sexo, mas ele se converte e se torna um monge, uma referência, e obviamente você tem aí um santo, né? Essa referência, Santo Agostinho, que é tido como um dos pilares, né? Um dos patriarcas da Igreja Católica nesse período medieval, uma das referências, tá? Para o pensamento da Igreja Católica. Então Santo Agostinho se inspira em Platão, vem trazer conceitos importantes sobre alma, sobre corpo. Ele também vem defender a predestinação, tá? Então na Alta Idade Média você tem a filosofia medieval com esse esforço de juntar a fé com razão para explicar Deus, tá? Então você tem também que lembrar em relação a Santo Agostinho que ele vem trazer um pensamento filosófico, teológico, a fim de reforçar essa crença em Deus, e obviamente isso também vem contribuir para o fortalecimento da Igreja Católica, tá? Então nesse primeiro momento destaque para a patrística, que tem como base a inspiração, o pensamento grego. Então, quando você estuda toda essa história da filosofia, percebe que os renascentistas se equivocaram, dizendo que na Idade Média não havia filosofia. Olha só, você tem Santo Agostinho, já no início da Idade Média, resgatando o pensamento filosófico de Platão, e isso obviamente com o objetivo de mostrar que Deus existe. E o curioso é uma frase, né? Curiosa é uma frase de Santo Agostinho que diz: crer para compreender, compreender para crer. A fé ilumina a razão e a razão ilumina a fé. Tá? Na Baixa Idade Média, uma outra escola se destaca, que é a escolástica. Se na Alta Idade Média Platão inspira Santo Agostinho, na Baixa Idade Média tem São Tomás de Aquino inspirando, no caso, né, sendo inspirado por Aristóteles. Então Aristóteles inspira Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino vai resgatar os conceitos aristotélicos, e você tem Santo Agostinho que vem resgatar o pensamento de Platão. Por que eu dei ênfase a esses dois e por que eu estou falando permanentemente nesse resgate? Porque nas provas a banca gosta de colocar de forma trocada, tá? Para que o fera confunda quem inspirou quem. Então, Platão inspira Santo Agostinho, Aristóteles vai influenciar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino que escreveu uma obra bem bacana chamada Suma Teológica. Nessa obra a gente vai encontrar conceitos como o ato puro. Lembra da concepção de Platão? O ato que vai ser aquele momento em que a coisa é criada, o momento que ele está sendo vivenciado, é o momento atual, e esse momento atual pode vivenciar uma série de possibilidades que ele chama de potência. Então, para São Tomás de Aquino, Deus é o ato puro, ele é o criador de todas as coisas, e o futuro, olha, ele é que vai criar essas possibilidades. Então Deus é o ato, Deus também é a potência. Potência não no sentido de força, tá? Mas no sentido de possibilidades. São Tomás de Aquino, portanto, resgata esses dois conceitos fundamentais criados por Aristóteles. E qual é o objetivo de São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino tem como objetivo trazer provas da existência de Deus, tá? E aí ele vai trabalhar com a chamada causada. A causa eficiente, Deus é criador de todas as coisas. Ele vai trabalhar com a causa formal, Deus que deu o formato a todos os seres viventes. A causa final, a finalidade de estarmos aqui nesse mundo. Então são concepções que São Tomás de Aquino resgata. Além de falar da contingência, que nós somos seres carentes, precisamos de ter um alimento espiritual. Então tudo isso é trabalhado por São Tomás de Aquino, que resgata o pensamento de Aristóteles. Platão resgata o pensamento no caso, Platão influencia o pensamento de Santo Agostinho. Ou seja, você tem essa visão global da chamada filosofia medieval, tá? E é isso que cai na prova. O Big Bang pra disfarçar.